eu tô chegando, o povo tá esperando pra animar esse baião. Logo a festa se abala, a mulherada logo fala, é o Pedro do violão. Logo a festa se abala, a mulherada logo fala, é o Pedro do violão. Boa tarde a todos os catarinenses. Estamos ao vivo nessa sexta-feira chuvosa. Hoje é dia 24 de agosto, o ano é 2018 e nós abrimos o show da tarde com esse astro da música internacional. Vamos aplaudir ele, o Pedro do violão! Vamos aplaudi-lo! Aí, Pedrão, como vai? Tudo bem? Tranquilo? Tudo em santa paz. Como é que está a tua saúde? Graças a Deus, tá tudo bem. Que hoje nós temos aqui o comandante do Hospital Regional, né? Eu tô sabendo. Então já sabe, né? Sei. Agora é o momento, né? Agora é o momento, claro. Ou fale ou cale para sempre. Essa música é de onde, essa música aí, Pedrão? Essa música é composição minha. Tua? É, claro. Do Pedro Violão? Do Pedro Violão. Fizeste aniversário agora essa semana, né? Índio Velho. Índio Velho, é? Índio Velho é o Pedro Violão. É, claro. Fizeste aniversário agora, né? Quarta-feira. Na Rádio Mais Alegria nós cantamos a tua música, né? Eu vi. A minha linda palhoça, né? Minha linda palhoça, verdade. Completaste quantos? 54? Não, 74. 74? Claro, não tenho vergonha de dizer a minha idade. Telefone para shows? Telefone para show, que o Pedro está sendo bem aplaudido em todos os lugares. E quem quiser contratar o Pedro do Violão é 3342-2717. Obrigado pela tua vinda no show da tarde. Eu que agradeço a todos vocês por a chamada sempre. Ok, vamos aplaudir o Pedro do violão, A nossa mesa redonda de hoje, nós vamos falar de saúde, e a mesa redonda, o foco dela não é confronto. O objetivo da nossa mesa redonda é que a gente consiga trazer sempre uma autoridade, um especialista no setor, para que as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores, os nossos internautas, possam ter esse aproveitamento. Portanto, todos já receberam aí pauta. Vamos aplaudir o nosso convidado especial. Ele é diretor regional do hospital, ele é diretor-geral do hospital regional aqui do município de São José. Depois nós vamos conferir, mas eu acho que a especialidade dele é infectologista. Vamos aplaudir o nosso convidado especial, o doutor Valdir! Ok, muito bem. É claro que é sempre um prazer estar junto com todos vocês. São vocês que fazem o nosso programa, são vocês que fazem o show da tarde. E também nós temos aqui uma autoridade tão importante, uma autoridade como médico e também como gestor. Então, Valdir, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua presença aqui no show da tarde. Muito obrigado, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, na sua presença, Tadeu, e das pessoas que fazem parte desse debate. Espero que seja bastante produtivo. Ok, então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Nós vamos iniciando aqui pela nossa consultora empresarial, palestrante, doutora Ruth de Jesus, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor Valdir, faça a sua pergunta, por favor. Doutor Valdir, obrigada, Tadeu, pelo convite, telespectadores, pessoal da mesa. Doutor Valdir, é um prazer muito grande, porque outro dia, ainda conversando com uma amiga, a gente estava comentando assim, quão difícil é aquela função de um trabalhador dentro de um hospital. São verdadeiros anjos cuidando das pessoas. A gente ficou conversando a esse respeito. Eu não tenho essa habilidade, mas a gente assim estava comentando. Então, para a gente começar, a questão 1, o que é saúde? Muito obrigado pela pergunta. Bem, é importante que a gente conheça o passado para entender o presente e pensar o futuro, né?
Então alguém algum dia pensou o que é saúde, né? Mais especificamente há 70 anos atrás, numa conferência lá na Suécia, se reuniram médicos, cientistas e definiram um conceito de saúde, né? E até hoje, o colega aqui estava perguntando se vale ainda o conceito, ele vale e cada vez nós temos que reforçar mais. Então saúde, o conceito é o completo estado de bem-estar físico, social e mental. É importante que a gente entenda isso que foi definido há 70 anos para saber que hoje ainda isso é muito importante e para pensarmos o futuro. De que forma nós queremos esse mundo, essa sociedade, né? Aonde que nós tenhamos condições de garantir esta saúde física, social e mental, porque saúde não é só uma questão de ausência de doença. É importante que tenhamos uma sociedade saudável, uma família saudável. E mais do que isso, de forma que a saúde mental, o bem-estar de viver esteja presente em todos os momentos. Para isso precisamos de uma sociedade organizada, que se ofereça serviços de qualidade, né, que não tenhamos violência, que não tenhamos corrupção, que tenhamos um Estado eficiente, que invista dinheiro naquilo que realmente que vai garantir essas boas condições às pessoas. Então saúde é um conceito bastante amplo. Queremos também agradecer a presença do nosso apresentador do Show da Tarde, comunicador da Rádio Mais Alegria e renomado jornalista José Nonato. Obrigado pela sua vinda no Show da Tarde. Cumprimente o Dr. Valdir José Ferreira e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta aqui, a 10. Ela me chamou muita atenção em relação a outras aqui, até porque nós temos aquele atendimento fora do domicílio. Sim. E uma época ali eu fiz parte do conselho gestor do Hospital Regional e me deparei com a situação ali em que a pessoa veio do interior do estado e ela estava na fila junto com as pessoas daqui da localidade, concorrendo à vaga médica, o atendimento dela. Achei um absurdo, ela estava se deslocando da cidade dela. E nós já estamos aqui na cidade. Eu gostaria de ver contigo como é a relação do Hospital Regional com os municípios da Grande Florianópolis e o restante do estado. Essa situação da humanização, será que existe agora no Hospital Regional? Nós estamos trabalhando muito nessa questão da humanização, né? Mais precisamente nos últimos 3 anos, nós conseguimos humanizar bastante, principalmente a parte interna do hospital, né? Vocês devem lembrar, uns 3 anos atrás, o Hospital Regional ele vivia na mídia, principalmente com pessoas nos corredores, né? Eram muitas pessoas dentro dos corredores, haviam filas imensas, né? E ao longo do tempo nós fomos usando de estratégias para diminuir principalmente essas pessoas nos corredores, né? É importante dizer que o Hospital Regional ele atende em torno de 1.200 pessoas por dia, né? E essas pessoas são oriundas de vários lugares do estado, fundamentalmente da Grande Florianópolis, né? Nós temos aqui os grandes municípios que são, digamos assim, os pacientes procuram o Hospital Regional porque é o único hospital da região continental. Se nós pensarmos que na ilha nós temos grandes hospitais que fazem um atendimento da ilha, né? Mas no continente não, no continente nós temos o regional como o grande hospital e que atende todas as especialidades. Aliás, é importante que se diga, a gente fala em hospital regional, dá a impressão que é um hospital só, mas na realidade são 3 hospitais. Nós temos uma maternidade do tamanho da maternidade Carmela Dutra, que realiza 300 partos por mês. Aonde nascem as pessoas do continente? Aonde nascem as pessoas da Palhoça, de Biguaçu, de São José? Nascem no regional, não nascem na ilha, né? Então nós temos um hospital do tamanho da Carmela Dutra, que é dentro do Hospital Regional. Nós temos o Hospital Regional propriamente dito, que é um hospital grande, que a grande referência é o trauma, né? Todos os acidentes de trânsito, acidentes de moto, de carro, acidentes de trabalho, pedestres, ciclistas, são atendidos lá. Nós temos a parte clínica, que é a clínica médica, que atende todo tipo de doença, né? Pulmonares, gástricas, AVCs, doenças dermatológicas. E nós temos também o Instituto de Cardiologia,
que é referência estadual. Então, na realidade, quando se fala em hospital regional, nós estamos falando de 3 grandes hospitais, não é um hospital só. E que nós atendemos ao todo cerca de 400 mil pessoas por ano. É mais ou menos como se nós atendêssemos 2 cidades de São José por ano dentro desse hospital. Para você ter uma ideia, Tadeu, da dimensão que é esse hospital, né? E fazer a gestão de tudo isso, obviamente que não é fácil, né? Então, além da porta, né, que a gente chama, que é a porta de entrada, onde tem as emergências, né? Porque nós temos a emergência obstétrica da maternidade, nós temos a emergência geral, nós temos a emergência de pediatria e nós temos a emergência de cardiologia. Ou seja, nós temos 4 emergências, não temos uma só emergência, né? Pra você ter uma ideia da dimensão que é. Então, atualmente, nós chamamos de complexo hospitalar. Não é um hospital, é um complexo hospitalar, porque tem essa dimensão. Ao longo das perguntas eu vou detalhando um pouco mais esses atendimentos, porque tem muita coisa especializada ali que eu gostaria de falar. Na nossa mesa redonda de hoje, o nosso convidado central é o Dr. Valdir José Ferreira, médico infectologista, é isso mesmo? Eu sou emergencista. Emergencista. Trabalho com emergência. Emergencista. Dr. Valdir José Ferreira, diretor-geral do Hospital Regional, e o tema de hoje não poderia ser outro, saúde. Logo mais, às 18 horas, na Rádio Mais Alegria, o programa Tadeu Soares é um show. Eu recebo o Sindicato dos Terapeutas e também a Confederação Nacional dos Terapeutas, onde o presidente é o Russo Guardião, que a maioria de vocês conhecem. Um amigo nosso aqui da Grande Florianópolis, comandando a Confederação dos Terapeutas. Então, todas as sextas-feiras é um espaço reservado à terapia, através do sindicato e através da Confederação. Todo mundo gosta de usar um perfume, né? Todos nós gostamos de usar um perfume. Hoje eu coloquei o Ips, Equi, I-P-I-S, Ips. Pode ver que eu estou bem gostoso, perfumado, né? Isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom. Falando Ips Perfumes, quero cumprimentar a empresária Elisete, que é uma gracinha, né? Bonita também, bonita. Obrigado pela tua vinda, cumprimento os pares, cumprimento o Dr. Valdir, faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu, boa tarde a todos, boa tarde, Dr. Valdir. A minha pergunta é de número 6. Como está o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil? Muito importante a sua pergunta. De novo, eu queria ressaltar que é importante nós conhecermos o passado para entendermos o presente e pensarmos no futuro. Os que têm mais de 50, 60 anos, lembram que o nosso país ele tinha um sistema de saúde chamado INAMPS. Eu estava revirando os nossos documentos e achei essa carteirinha aqui, que você deve conhecer, né? Essa carteirinha é a famosa carteirinha do INAMPS, da minha esposa, né? Então eu queria lembrar que antes de 1988, no nosso país, o sistema de saúde funcionava da seguinte forma. Para você ter direito a esta carteirinha, você tinha que ter carteira assinada. E uma vez por mês você tinha que validar essa carteirinha para ter acesso ao sistema de saúde, que era junto com o sistema de previdência. Se você não fosse empregado, ou seja, carteira assinada, aonde que você buscaria atendimento? Ou no privado, teria que pagar, ou nos famosos hospitais de caridade. Então nós tínhamos 3 categorias de cidadão nesse país. Aqueles que eram empregados, aqueles que tinham dinheiro e os famosos indigentes, aqueles que não tinham nada, que eram atendidos nesses hospitais de caridade. Então isso tornava o nosso país um país muito seletivo e muitas pessoas, obviamente, padeciam de falta de assistência de saúde. Com o Sistema Único de Saúde, criado em 1988, na Constituição de 1988, nós criamos um sistema onde saúde é um direito de todos e dever do Estado. E a partir das demais leis que foram regulamentando o sistema, se criou então responsabilidade para a União, para os estados e para os municípios, que é o atual Sistema Único de Saúde, né? Então esse sistema que está agora completando 30 anos, ele tem esta missão. Primeiro, acesso universal. Eu atendo hoje lá no Hospital Regional a todos, sem distinção.
pessoas que chegam sem documentos. Eu atendo muitos haitianos, nós temos agora essa migração de haitianos, né? E não há restrição, porque todos têm direito, a Constituição permite isso. E antes de 88 não era assim. Então, para nós começarmos esse raciocínio, é importante que a gente entenda que o nosso país evoluiu muito do ponto de vista de um sistema de saúde. Temos problemas? Muitos problemas. Precisamos de mais investimento? Precisamos. Mas está muito melhor do que a década de 70. Né? Então, o Sistema Único de Saúde hoje, ele já está bem mais maduro. Por quê? Porque hoje a gente já tem tudo isso muito bem definido. Quais são as missões dos municípios que devem prover a atenção básica. O que é a atenção básica? Principalmente o Programa Saúde da Família, onde você tem lá a Unidade Básica de Saúde, né? E eu tenho dito assim em algumas palestras que se o posto de saúde cumprir a sua missão, boa parte dos problemas de saúde serão resolvidos lá próximo da casa, da comunidade, né? Principalmente aqueles grandes problemas, a hipertensão, a diabetes, né? O idoso, a gestante e a criança. São 5 grandes pilares que, se o posto de saúde cumprir a sua missão, boa parte dos problemas nós estaremos resolvendo lá. Temos a média complexidade, que são os especialistas, né? Um cardiologista, um neurologista, um ortopedista, consulta. Né? E aí nós temos um gargalo. Algumas cidades têm policlínicas, tem alguns ambulatórios, né? O cidadão ali me perguntou como é que se acessa o ambulatório. Hoje nós temos a regulação, que faz uma triagem, porque não há especialistas para todo mundo o tempo todo. Então é importante que a gente selecione na fila aqueles pacientes mais graves e que ele tenha acesso no tempo certo, para não complicar. Então essa é a média complexidade, onde se atende pessoas que precisam de um especialista. E nós temos a alta complexidade, que daí é a missão do hospital. A alta complexidade é, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, as cirurgias em geral são de alta complexidade e outros super especialistas que você só encontra dentro do hospital. E aí com muita tecnologia. Você tem uma tomografia, você tem uma ressonância, você tem um centro cirúrgico, você tem uma UTI, ou seja, aquilo que é complexo, que eu não consigo resolver no posto de saúde, na média complexidade. Então essa é a missão do hospital, é resolver coisas complexas. Né? É muito comum a imprensa chegar lá na frente do regional e mostrar aquela fila na frente da emergência. Mas nós sabemos que a maioria daquelas pessoas que estão lá na emergência não deveriam estar lá. Deveriam estar lá no posto de saúde tratando uma gripe, uma diarreia, uma alergia, coisas simples que não precisariam estar lá no hospital. Porque a nossa missão não é essa. A nossa missão é atender muito bem, e aí com competência, a pessoa que chega lá com risco de morte iminente ou em algum momento, ou seja, as urgências e emergências, além de fazer os procedimentos. Então, eu posso até detalhar mais, existem algumas outras perguntas, mas eu queria dizer que o sistema de saúde hoje, eu dei o exemplo básico aqui da atenção básica, média e alta complexidade, para entender que o sistema de saúde ele é hierarquizado, ou seja, tem uma hierarquia de procedimentos. É importante que a população conheça isso. À medida que a população está conhecendo o sistema de saúde, ela está contribuindo com ela mesma. Por quê? Porque vai buscar o local certo para o problema certo. Né? E não saturar demais as emergências, que é o grande problema hoje nosso. Né? Claro, a estratégia de UPAs, né, das unidades de pronto atendimento, ela veio justamente para sanear um pouco desse problema. Hoje a gente tem algumas UPAs, né? O município da Palhoça, o município de Biguaçu, o município de São José, já tem UPAs que atendem uma boa parte dessas pessoas. Ainda é insuficiente? É, porque eu acho que ainda falta um pouco de conhecimento da própria população. Eu sempre digo que a informação precisa estar presente o tempo todo, por isso que eu parabenizo você, Tadeu, por esse debate, que é a oportunidade que nós temos de tecnicamente e diretamente falar para as pessoas de uma forma simples. Busque a assistência à saúde, aquela que realmente vai resolver o seu problema. Né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá na emergência e fica horas esperando, né, para resolver um problema que poderia resolver em minutos na unidade básica de saúde. Então, eu acho que eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais disso, mas eu parabenizo pela iniciativa, porque é a partir da mídia, desse tipo de debate, que a gente consegue conscientizar as pessoas de procurar o sistema de saúde no local certo. Quero também cumprimentar o sacerdote Pai Camargo, nosso amigo, nosso irmão, que tem tido assim, uma frequência praticamente quase todos os dias aqui no Show da Tarde.
sempre trazendo amigos para que possam ter oportunidade de aqui expressar o seu sentimento, o seu feeling comercial, enfim. Obrigado, Pai Camargo, e seja bem-vindo, cumprimente os pares, cumprimente o Dr. Valdir, faça a sua pergunta, por favor. Uma boa tarde a todos. Bênção aos mais velhos, bênção dos mais novos. Quero agradecer, Tadeu, por ter essa oportunidade. Dr. Valdir, eu venho aqui ouvir o senhor falando a respeito da saúde, é muito bom. Como a gente vem num trabalho junto às comunidades, né, com federações religiosas, e isso nos preocupa muito dentro das comunidades, né? E o senhor falou muito aqui em relação a investimentos dentro do hospital, dentro da nossa saúde. E eu, como preocupado com essa situação, eu venho lhe perguntar assim, o que estamos, né, fazendo hoje em relação a essa questão? Estamos no ano eleitoral, né, pergunta 18, e o que o senhor espera do nosso governo de Santa Catarina em relação ao hospital regional? Olha, muito boa pergunta, até por conseguir entender que é um momento fundamental para fazer esse debate, né? Você veja, o hospital regional hoje atende, como eu falei, o complexo hospitalar atende 400 mil pessoas, só que esse hospital tem 31 anos e tem o mesmo número de leitos e o mesmo tamanho que há 31 anos atrás. Vocês podem me dizer qual é o outro hospital que foi inaugurado aqui na região em 31 anos? Não existe. Existe uma iniciativa aqui em Biguaçu, né, um hospital que nós estamos fazendo um esforço enorme para melhorar, para ele abrir definitivamente as portas, né? Talvez agora com uma maternidade de baixo risco para desafogar um pouco a nossa maternidade, porque a nossa maternidade, vocês podem imaginar que 31 anos, ela já está pequena para o tamanho da região, né? Então, assim, respondendo objetivamente, é preciso ampliar o sistema hospitalar. A nossa região, há 31 anos atrás, tinha 500 mil pessoas morando aqui, 500 mil habitantes. Hoje, nós já ultrapassamos a marca de 1.200.000 pessoas. Ou seja, mais do que duplicou a população e os leitos continuam os mesmos. Então essa sua pergunta é fundamental. O político, o gestor, ele precisa entender que a região cresceu, que as estruturas de saúde estão insuficientes em relação à população e que precisa ter esse olhar de investimento. Aonde que precisa investir? E mais do que isso, por ter 31 anos, vocês podem imaginar que qualquer casa com 31 anos tem problemas já estruturais. Eu não consigo, por exemplo, Tadeu, nesse momento atual da legislação, que é muito rigorosa, a legislação sanitária, eu não consigo o alvará sanitário. Por quê? Porque a arquitetura de 31 anos atrás era uma, a arquitetura hoje é completamente outra. Eu não consigo sequer fazer reformas no hospital. Então, realmente, eu preciso de um grande investimento, fazer uma grande reforma no hospital, reestruturar ele, baseado na legislação atual, até por uma questão de segurança dos pacientes, segurança dos médicos, né? Estruturas técnicas que nós precisamos reformar e dar um redimensionamento. Então, realmente, é isso que eu espero. Investimento, esse olhar técnico, tem que conhecer o sistema de saúde, né? O político, ele tem o dever de conhecer, né, o sistema de saúde, até para poder fazer a proposta, aonde que você vai investir. Eu gostaria muito de participar desse debate justamente por isso, para fazer essa pergunta objetiva. Qual é o investimento na saúde e como vai se dar isso? Muito obrigado. Quero também cumprimentar e parabenizar o sucesso do Dr. Paulo de Freitas, endocrinologista, que esteve na última mesa conosco, semana passada, ficou assim, apaixonado pela poesia do cara, né? Poesia, né? Ele me ligou umas 3 vezes essa semana, né? Mas quem é aquela autoridade? É o nosso poeta. Poeta, seja bem-vindo, prazer estar junto com você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o Dr. Valdir e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu Soares, boa tarde a todos. E a minha pergunta, Dr. Valdir, é de número 15. O que precisa ser feito para melhorar o atendimento do hospital regional,
Porque mesmo assim, às vezes acontece de uma pessoa ser acidentada e ficar alguns dias para ser atendido, porque é muita gente. Sabemos hoje que mais de 30% dos acidentados, dos leitos hospitalares, são ocupados por acidentes de motociclista. Então é um problema sério. Como o senhor vai resolver isso aí? Muito bem. Essa pergunta é muito importante para vocês terem uma dimensão desta verdadeira epidemia de acidentes que nós temos aqui na região. A questão do aumento populacional tem a ver com isso porque a urbanização não contribuiu. A cidade cresceu, a região cresceu e as vias são praticamente as mesmas, né? E também tem a ver com os fenômenos econômicos pelos quais as pessoas adquiriram mais veículos e fundamentalmente mais motocicletas, né? Então só para te dar um dado, assim, para você ter uma ideia da dimensão disso. Nós atendemos no hospital regional cerca de 300 acidentes por mês, dos quais metade, 150, são motocicletas. Bem, a maioria desses acidentes, quando não vem o evento morte, que daí não chega no hospital, né? A maioria desses acidentes tem fraturas, ou seja, tem traumas, né? Algumas fraturas são simples, o braço, a perna, o tornozelo, e são fraturas que é possível resolver de forma mais tranquila, aguardar alguns dias, por exemplo, para a cirurgia, né? E esses pacientes, invariavelmente, eles acabam aguardando. Agora, existem traumas chamados politraumas. E aí é importante que a gente diga, e isso eu disse ontem para um candidato a governador que esteve junto conosco lá no Hospital Regional. Eu perguntei para ele o seguinte, Tadeu: o senhor tem plano de saúde? Ele disse, sim, tem plano de saúde. Qual é o seu plano de saúde? Ele falou, Unimed. Eu digo, muito bem. Então, se o senhor estiver na BR-282 e tiver um trauma grave, né? Um trauma de cabeça, de tórax, de grandes membros, aonde que o senhor vai ser atendido? Em primeiro lugar, quem vai buscar o senhor é o helicóptero do SAMU. É SUS, é público. Em segundo lugar, a Unimed, o privado, não tem um hospital que atenda politrauma. E aí eu vou explicar o que é o politrauma. O politrauma é um trauma grave, que atinge órgãos importantes. E aí eu tenho lá no Hospital Regional 24 horas, 365 dias por ano. Neurocirurgião vai operar a cabeça. Cirurgião torácico vai operar o tórax. Cirurgião gastrointestinal vai operar a barriga. Se estourar o baço, o fígado, perfurar uma veia, eu preciso desse cirurgião. Ele é um especialista. Tenho cada parte do corpo, eu tenho um ortopedista especializado. Nos membros superiores, inferiores, coxa, tórax, coluna, trauma de coluna. Então, para você ter uma ideia de que essa linha de cuidado do trauma, ela é muito especializada e muito cara, porque eu tenho que ter todos esses especialistas para salvar vidas. E é o único hospital no continente, nós só temos o Hospital Celso Ramos, também na ilha, que tem essa linha do trauma, e nenhuma porta privada. Então, eu disse para esse candidato, olha, candidato, você tem que entender que esse hospital aqui, ele tem uma missão não só para a pessoa que é dependente do SUS, mas ele também atende, eu já atendi lá desembargador, eu já atendi deputado, delegado, e atendo o seu José, o seu João, pessoas comuns. Então é um hospital que não é só o SUS como todo mundo pensa, que SUS é só para pessoas pobres. Não, é um hospital grande que atende indistintamente qualquer classe econômica, né? Então, dizendo para o senhor que esse hospital, ele tem essa missão. Ele tem essa missão social, na realidade, de atender a todos, né? E aí nós temos um problema de superlotação, né? Por quê? Porque esses traumas, eles não param de chegar, né? É muito comum as pessoas dizem, mas o que vocês vão fazer com o pessoal do corredor? Eu digo, olha, não dá para combinar com o pessoal lá para parar de se acidentar, porque eles continuam se acidentando. Então eu não interrompo a cadeia. O que eu preciso é resolver. E aí o que a gente faz? A gente prioriza os mais graves, né? Acaba aguardando os menos graves, aí sim, nas enfermarias, né? Nos corredores demora um pouco mais. O que a gente faz é conseguir parcerias, e é por isso que diminuiu bastante o corredor. Nós fizemos parceria com o Hospital Florianópolis, com o Hospital de Santo Amaro da Imperatriz, que está operando as cirurgias pequenas, é um trauma de mão, um trauma de braço, cirurgias que não precisam de um super especialista, opera em hospitais menores. A gente consegue fazer essa parceria e tira dentro do regional. Então não foi mágica, na verdade foi uma boa conversa
com todos, né? E que a gente conseguiu, então, diminuir um pouco a superlotação do hospital, a gente chama de superlotação, né? Mesmo assim, nós temos um limite muito preciso. De quê? Primeiro, do centro cirúrgico. Nós temos um limite de salas cirúrgicas. Segundo, limite de leitos de UTI. O leito de UTI é um leito precioso e caro, porque é a terapia intensiva, é ali que a gente segura a vida da pessoa quando ela está num risco iminente de morrer, né? Então, para isso existe a UTI. A UTI não é um tratamento diferenciado, é um tratamento de alto risco, né? E eu preciso da UTI do centro cirúrgico para justamente prestar assistência a esse paciente mais grave. E esse é o limite que nós temos. Nós temos 10 leitos de UTI, o mesmo número de 31 anos atrás. E de novo nós caímos na questão do número. A população aumentou. E quantos leitos de UTI a mais nós abrimos na região? Nenhum, né? Então, de novo, a questão do investimento. O investimento é necessário, esse olhar técnico, esse olhar, é necessário que os políticos ouçam quem está no dia a dia do sistema de saúde para que a gente possa avançar na questão do investimento. Eu quero cumprimentar renomado psicólogo, psicanalista, Dr. Mauro. Que prazer em receber Vossa Excelência. Obrigado. Eu peço que cumprimente os pares, cumprimente o nosso diretor-geral do Hospital Regional, Dr. Valdir, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Dr. Valdir. Seja bem-vindo, é um prazer conhecê-lo. Tá? A minha pergunta, que é de número 5, ela diz que, falando sobre as principais causas de morte no Brasil, nos dias atuais, né? Nós sabemos que o infarto agudo do miocárdio, sabemos ali que o acidente vascular cerebral é o que mais tem atingido a população, independente de classe social, independente de fatores hereditários, entre outras coisas. Como o senhor vê hoje a questão da conscientização, do cuidado do ser humano, do paciente em si, relacionado a essas patologias? Olha, primeiro eu gosto de ser bastante otimista em relação ao sistema de saúde, e para isso a gente precisa estudar os números, né? De novo, conhecer o passado, analisar o presente e projetar o futuro. Até a década de 60, nós vivíamos nesse país, na média, 63 anos. Então essa era a expectativa de vida. Qualquer um que nascesse antes da década de 60, vivia no máximo 63 dias na média, obviamente com pessoas que viviam mais ou menos, né? Hoje, depois do Sistema Único de Saúde, com a melhora na economia, a melhora no ambiente de vida das pessoas, nós já chegamos a uma expectativa de vida de 75 anos. E aqui no sul do país, nós chegamos a 78 anos. Então, se nós imaginarmos, né, numa linha do tempo, nós ganhamos em média 18 anos em 50 anos. Isso é maravilhoso na realidade, né? O nosso país realmente conseguiu avançar no sistema de saúde, no ambiente econômico, de tal forma que as pessoas vivem mais. Bom, esse é o primeiro aspecto. Segundo, existem causas de morte no nosso país que são prevalentes no mundo inteiro. Você citou o infarto agudo do miocárdio, que faz parte de um grande grupo chamado doenças cardiovasculares, né? Aí entra o AVC, a insuficiência renal, outras insuficiências, né, que porventura possam haver e que continuam. E aí a causa principal, em geral, ou é o envelhecimento ou os hábitos de vida. A gente tem, por exemplo, o tabagismo, o excesso de gordura na alimentação, que causam vários desses problemas de forma precoce. É muito comum a gente ver pessoas com 40, 50 anos infartando, tendo derrame, etc. Você vai ver a história dela e necessariamente tem esse componente, ou alimentar ou de hábitos de vida, o álcool, as drogas, né, que entram muito nisso. Então, prevenção é necessária nesse sentido, né, conscientização de que drogas fazem mal à saúde, todas, né, o álcool, o cigarro, as drogas ilícitas, né, uma alimentação saudável. E aí eu gosto de falar de uma fala do meu filho. Meu filho tem 10 anos, o Caio César, e outro dia, a gente conversa muito sobre saúde, alimentação saudável, hábitos de vida, e outro dia ele me saiu com a seguinte frase: papai, é muito simples ter saúde. Eu olhei para ele e digo, mas como assim? Ele disse, não, é só a gente ter alimentação saudável, fazer atividade física e ter uma boa família. Olha só, 10 anos me sai com uma frase dessa. Então você veja que para conscientizar as pessoas, primeiro tem que ter um ambiente saudável.
dentro da nossa casa. Segundo, a gente precisa viver bem em comunidade, né? Essa informação de uma vida boa, de uma atividade física saudável, em parceria com as pessoas que você gosta, trazer para a sua mesa uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem muita industrialização, isso vai lhe trazer uma vida boa, né? Mesmo que você tenha uma doença genética, um câncer ou alguma outra doença que vem da família, você vai enfrentar de forma mais tranquila, né? Então, para falar de forma geral de saúde, eu penso que é isso, né? O sistema de saúde também tem essa missão de conscientizar as pessoas para ter uma boa vida. Afinal de contas, nós nascemos para sermos felizes, né? O ser humano nasceu para ser feliz. Ninguém nasceu para ser triste, para ser doente. Então, acho que é a missão de todos, né? A missão da mídia, da sociedade, pregar isso, né? Ter uma vida saudável e com qualidade. E agora nós vamos aos nossos comerciais e voltaremos em breve com esse palestrante maravilhoso que está aqui na mesa de hoje. Muita informação. Obrigada, doutor Valdir. Focado nas necessidades do idoso, associado ao SS Móveis sob medida pelo site www. Economiza. CM Engenharia e celulares. Trabalhamos com todas as linhas de película de R$ 69,00. Carreteiro e churrasco. Bom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do SS Móveis sob medida. 99147-3378. E celulares. Em películas automotivas e em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especializado em gastronomia regional ou através do e-mail chefdedv associado ao conosco. 3378-98461-09. Economiza. Infinity Filmes, especializados. Atuamos em todo o estado. Especializado em gastronomia regional. 7-2505. Puxo fole, sanfoneiro, puxo fole. Só alegria hoje eu quero sentir. Sair de casa pra esquecer o dia a dia. Quero cantar, quero dançar, me divertir. Ela me disse que hoje vem me encontrar. E este momento estou esperando ansioso. Pra lhe abraçar, pra lhe beijar, dançar com ela. E lhe mostrar o quanto sou carinhoso. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela. Cheio de amor, quero viver nos braços dela. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela. Cheio de amor, quero viver nos braços dela. Puxo fole, sanfoneiro, puxo fole. Só alegria hoje eu quero sentir. Sair de casa pra esquecer o dia a dia. Quero cantar, quero dançar, me divertir. Ela me disse que hoje vem me encontrar. Neste momento estou esperando ansioso. Pra lhe abraçar, pra lhe beijar, dançar com ela. E lhe mostrar o quanto sou carinhoso. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela. Cheio de amor, quero viver nos braços dela. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela. Cheio de amor, quero viver nos braços dela. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela. Cheio de amor, quero viver nos braços dela. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela. Cheio de amor, quero viver nos braços dela. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela.
cheio de amor, quero viver nos braços dela. A vida é curta, a vida é boa, a vida é bela. Cheio de amor, quero viver nos braços dela. Rogério Blum, vamos aplaudi-lo! Rogério, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Tadeu Soares, graças a Deus. Satisfação estar novamente no programa, dizendo que a vida é bela. Prazer em revê-lo, né? Prazer é todo nosso, você sabe disso. E o telefone para shows, eventos? 48 99997 1308 e Rogério Blum, YouTube Rogério Blum, estão todos, a grande parte dos programas que estamos fazendo pelo Brasil afora, ali e a nossa história. Agora um convite super especial. Recebendo os aplausos. Continue no show da tarde. Vamos sentar. É a mesa redonda nessa sexta-feira chuvosa, gelada. E o nosso convidado especial é o diretor-geral do Hospital Regional aqui de São José, Dr. Valdir José Ferreira. E, é claro, cumprimentando a todos por essa interação, juntamente com todos nós, através da Premier TV. Eu quero cumprimentar, na última mesa redonda, o Dr. Paulo de Freitas, né? Ele que encerrou o programa, ele deu um show, depois o comentário foi assim, muito bacana. Um comentário muito acelerado, um comentário assim, supersônico, o Tadeu foi bacana. Ele comanda a igreja Bola de Neve. César, obrigado pela tua vinda, parabéns, cumprimente o Dr. Valdir, faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu, boa tarde a todos, é sempre um prazer nós estarmos aqui. Como você disse, né, eu faço parte da igreja Bola de Neve, nossa sede é em São Paulo, e somos muito gratos aqui pela essa cidade que nos recebeu. Eu, como bom paulista, né, vim passear, acabei ficando, né. Doutor, é um prazer poder ouvi-lo. O que mais me impacta nas pessoas é a convicção. Eu creio que se as pessoas não têm convicção daquilo que fazem ou na onde estão inseridas, dificilmente elas vão almejar êxito. A minha pergunta, ela é a de número 24. Visando uma vez que os países desenvolvidos, eles têm isso como base, como fundamento. O cuidado e a prevenção, né, com a questão não só de saúde, mas questões de saneamento básico e assim por diante, que isso reflete diretamente na vida da população, né? Uma vez que se cuida da vida da população, obrigatoriamente ela vai deixar de ir ao hospital porque ela vai estar com uma saúde mais cuidada. E a minha pergunta é como desenvolver políticas, uma vez o senhor tendo a posição que o senhor tem, de trazer pessoas a essa conscientização da prevenção. Eu perdi meu pai, infelizmente, com câncer de próstata, uma doença que é curável. O irmão dele mais velho também teve o mesmo problema e se curou com tratamento. E para finalizar, tem uma máxima que o Mário Cortella declara, que ele diz assim, sobre presteza, sobre objetividade, e ele diz que a importância de a gente cuidar, a importância de a gente fazer o melhor, está no quanto a gente tem de conteúdo interno. E eu vejo que o senhor tem muito disso, o senhor transparece muito essa questão, né? Não é só a defesa de um cargo que o senhor ocupa lá, mas sim sobre uma questão de algo que queima no coração do senhor. Como a gente desenvolver políticas, como o hospital, como a saúde de um todo, desenvolver esse canal com a população sobre a prevenção. Venha e cuide-se. César, muito obrigado pela pergunta. Eu, apesar de passar pela universidade, fazer pós-graduação, fiz até mais um curso de graduação, estive em outros países, né? Mas existem elementos da cultura popular que são muito sábias e eu penso que a gente precisa sempre ouvir as pessoas, principalmente as pessoas com mais experiência, né? São muito sábias pela sua existência, pela sua sabedoria adquirida ao longo da vida. E existe um ditado popular que é sempre importante a gente lembrar. É melhor prevenir do que remediar. Então daí vem esse conteúdo, esse conceito de prevenção, né? Obviamente que para isso nós precisamos ter acesso à informação. E daí vem a missão do poder público. Cabe ao poder público
dar acesso a estas informações de tal forma que as pessoas consigam ter os instrumentos, a metodologia pelas quais vão justamente prevenir antes de remediar. Né? Você falou, por exemplo, no câncer de próstata do seu pai. É fundamental que todos os homens, a partir dos 40 anos, façam o exame preventivo do câncer de próstata. As mulheres se cuidam muito bem, há muito tempo existe esse conteúdo de prevenção e é quase que tradição na nossa cultura de que a mulher cuida da família, cuida da saúde. E o homem, por incrível que pareça, sabe, Tadeu, busca atendimento médico somente quando já há uma situação instalada. E muitas das vezes é tarde. Eu falo do câncer de próstata, muito bem lembrado, porque é uma doença silenciosa. Quando ela começa a aparecer os primeiros sintomas ou sinais, geralmente já está num estágio mais avançado e a pessoa perde a oportunidade do tratamento que hoje é acessível. Nós fazemos cirurgias de próstata no hospital regional com muito sucesso e as pessoas saem bem, saem curadas. Porque no momento que eu consigo extrair o câncer, quando ele está no início, a pessoa sai super bem. Já é diferente quando o câncer já sai da próstata e avança para outros órgãos. Aí realmente é assim uma doença mais avançada. Em geral não basta só cirurgia, é preciso quimioterapia, radioterapia, são terapias agressivas, né? A pessoa depende muito do sistema de saúde, além do custo, que é muito caro para o próprio sistema. Então você tocou num problema assim essencial, a prevenção, né? Além disso, obviamente que tem outras doenças preveníveis ou controláveis, que é muito importante que a população saiba. Eu costumo dizer que uma das doenças mais delicadas da pessoa controlar é a diabetes. A diabetes mellitus é uma doença que ela é silenciosa, mas todo momento ela está matando o indivíduo. Né? Por isso da importância do controle. A gente chega e recebe os pacientes lá no hospital, às vezes com a diabetes 300, 400, 500, próximo de um coma diabetes. E aí você, invariavelmente, você vai conversar com ela e dizer, poxa, mas como é que você faz o tratamento da diabetes, né? Alguém já falou contigo sobre alimentação saudável, atividade física, ingerir líquidos, né? Fazer o uso correto do medicamento, fazer o uso da insulina, e a pessoa tem dificuldade até de responder essas perguntas simples. Por isso que assim, ó, isso começa dentro de casa, com informação. Também tem a responsabilidade da atenção básica, que é a responsabilidade dos municípios. De novo, os pilares da atenção básica. Não é por nada que a legislação hoje diz que hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, a saúde do idoso, a saúde da criança e a saúde da gestante é responsabilidade lá do município. Se o posto de saúde, através do agente comunitário de saúde, a enfermagem e o médico, cuidar desses 5 pilares, nós estamos fazendo um trabalho de prevenção muito bom. E com certeza as pessoas vão viver mais e melhor. Já temos que comemorar, né, a longevidade das pessoas, temos que comemorar também a queda da mortalidade infantil. Né? Isso é fundamental, o nosso país conseguiu conquistar ao longo dos anos a queda da mortalidade. E aí vem coisas do meio ambiente que são muito importantes. Por exemplo, você citou a questão do esgoto. Né? Há um investimento, ainda precisamos investir muito, né? Em Santa Catarina nós temos no estado, olha que é o estado do sul do país, um dos estados mais avançados, nós temos em torno de 16% de cobertura de esgoto público. A água já está mais resolvida, nós temos cerca de 85% de água tratada, isso é muito bom, mas na questão do saneamento é importante, tem que avançar muito, principalmente para prevenir as doenças infecto-contagiosas, aquelas que vêm lá do meio ambiente. Né? Claro que a urbanização também entra nesse aspecto, porque é preciso que as cidades se organizem, né? Diminua principalmente os aglomerados urbanos sem estrutura nenhuma. A gente está falando aqui de favelas, de morros, de situações. Aqui nós temos, aqui na cidade de Palhoça, por exemplo, eu conheci aquele bairro chamado Brejaru, né? Poxa vida, as pessoas vivem ali numa situação bastante precária, né? É importante que o poder público estenda a sua mão, que trate de forma diferenciada, é importante isso, que se trate aquele mais vulnerável de forma diferenciada. Existe a isonomia de tratamento do cidadão, a lei manda que as pessoas sejam tratadas de forma isonômica. Agora, o mais vulnerável ele precisa de uma atenção especial. Então é importante que o poder público vá a essas regiões e que dê uma atenção especial.
né? Teria tanto para falar sobre prevenção, mas eu acho que os principais aspectos são esses: assistência à saúde e o poder público olhar de forma diferenciada para aquele que é mais vulnerável na sociedade. Complementar o Conserta, Smart, telefone, celulares, tablet, enfim, aqui no Cobrasol, em São José. Helder, obrigado pela tua vinda, cumprimente o Dr. Valdir, faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde, Dr. Valdir, tudo bem? É um prazer realmente estar participando mais uma vez aqui convosco. Realmente a Conserta Smart tem um pouco a ver com o nosso entrevistado, Dr. Valdir, porque às vezes eu me sinto um médico dos aparelhos, né? Então a gente realmente trabalha também muito na parte de prevenção. E visando essa parte de prevenção, uma dessas prevenções que vem sendo tratadas eu escutei há pouco tempo que voltou a ter um certo surto, questão de algumas doenças que estão voltando a atingir, né? Por conta até das coisas que você já prestou aqui, as informações, mas uma delas que eu acho que ficou a desejar foi a questão da vacinação em alguns itens, né, que foram tidos como erradicados aqui no Brasil e está voltando por conta talvez dessa vacinação. Qual a importância dessa vacinação? Essa é a pergunta de número 19. Isso é muito importante. Veja, nós temos um problema político, econômico num país chamado Venezuela, que é o nosso país vizinho aqui, né? E existe uma migração, ontem eu estava vendo um dado estatístico, já há 2 milhões de pessoas que saíram da Venezuela. Nós recebemos cerca de 100 mil venezuelanos, né? E pela Venezuela estar passando por esse problema de imigração e também por um problema econômico, a saúde pública lá é um caos na realidade, né? E algumas pessoas que chegaram há cerca de 20 anos na Venezuela trouxeram o vírus do sarampo de ilhas do Pacífico, né, que também estava erradicado, e o sarampo hoje é uma realidade na Venezuela. No nosso país, desde a década de 80, não tínhamos mais sarampo. O último caso registrado aqui no Brasil foi em 1983. Nós já estamos com quase 1.000 pessoas com sarampo aqui no país, com 4 mortes já. Isso é significativo. E a gente pensa assim, não, a Venezuela está lá longe, já temos caso no Rio Grande do Sul, já passou por Santa Catarina, já está no Rio Grande do Sul. E aí eu quero abordar essa questão da vacina. Olha só, nós temos que comemorar várias coisas em relação às vacinas. Por exemplo, a erradicação da poliomielite. A poliomielite, que é uma doença gravíssima, que deixa a pessoa realmente vulnerável e com uma deficiência muito grande para o resto da vida, nós erradicamos o nosso país. E hoje nós estamos vendo que a população não tem muito medo mais dessa doença. E os índices de vacinação estão diminuindo. Então é muito importante essa sua pergunta, que a gente faz um apelo para a população. Levem os seus filhos para vacinar. As vacinas, diga-se de passagem, são caríssimas. As pessoas não têm noção do custo que é uma vacina. E o SUS garante isso de forma gratuita. Existem até clínicas, quem vai a clínicas de vacina sabe o preço que custa uma vacina, né? Então é fundamental que volte-se a vacinar as crianças para prevenir essas doenças que já erradicamos. E fundamentalmente agora o sarampo. Veja bem, todas aquelas pessoas que têm menos de 50 anos estão vulneráveis. Quem tem mais de 50 anos ou provavelmente já teve contato com o sarampo, ou já teve, eu por exemplo tenho 51 anos, eu já tive sarampo quando criança, então eu estou imunizado. Agora, abaixo de 40 anos, aquelas pessoas que têm 49 anos ou menos, precisam ser imunizadas. Ou seja, nós estamos realmente vivendo uma situação em que é uma situação social na realidade. Todo mundo tem que perceber a importância disso, até para barrarmos esse surto de sarampo que já está lá na Amazônia, já está lá em Manaus, já está em Roraima, já entrou no Pará, já chegou em São Paulo, pulou Santa Catarina e Paraná e já está no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já teve 2 casos. Então é importante esse assunto, que a gente se conscientize da importância das vacinas. Fora as demais outras vacinas que são tão importantes. Eu ressalto uma outra vacina aqui que é fundamental em relação à questão do idoso. A vacina da gripe.
Olha, nós temos que comemorar, a vacina da gripe é uma verdadeira revolução. Ela não é 100%, há até um preconceito. Ah, mas eu tomei a vacina da gripe e mesmo assim eu peguei a gripe? Sim, mas você não pegou os vírus que houveram a circulação no ano anterior. Porque é sempre assim, a gente faz a vacina todo ano. É uma vacina caríssima, mas funciona. A gente percebe que o idoso que vacina, ele faz menos pneumonia, ele interna menos, ele complica menos e morre menos. Então é muito importante que as pessoas acima de 60 anos, ou aquelas que são vulneráveis por alguma doença crônica, são portadores do vírus HIV, tem doença pulmonar crônica, tem doença reumática crônica, todas as pessoas que de alguma forma são vulneráveis têm direito à vacina da gripe e previne muitas doenças, né? Agora eu vou começar a controlar o... Pode agradecer. Obrigado, então, doutor. Imagina. Agora eu vou começar a controlar o relógio, porque o nosso maior inimigo aqui é o tempo, né? Imagina. É o tempo, né? É o tempo, né? A mesa redonda de hoje, o nosso convidado especial, o doutor Valdir José Ferreira, catarinense? Catarinense, Canoinhas. Canoinhas. Diretor-geral do Hospital Regional, Homero Gomes, aqui do município de São José, que está nos dando prazer e tantas informações pontuais para todos nós, é claro. O próximo a fazer pergunta, sacerdote, né, o pai de santo, o Rodrigo, nosso irmão, meu amigo, meu confidente, enfim, pessoa tão importante para todos nós. Obrigado, Vossa Excelência, por ter aceito o convite. Obrigado você, Tadeu. Por favor, cumprimentar os pares. Boa tarde, doutor. Cumprimento o doutor Valdir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, os colegas que estão aqui participando dessa mesa tão importante. O colega fez a pergunta sobre a vacina, né? Até a gente tinha conversado um pouquinho por alto antes sobre isso. O Brasil está com vertentes, eu acho uma coisa muito séria, né? Até voltadas a um certo fascismo, um fanatismo, uma loucura com relação a essa questão das vacinas. Gente que acha que tomar vacina é errado. Sim. Né? E isso tem trazido de volta para o país o sarampo e outras doenças também. Sim. Né? Sim. E a gente nos colocamos todos no risco de uma epidemia. Exatamente. Né? Talvez, se isso não for feita uma prevenção, alguma coisa mais séria, uma pandemia. Exatamente. Né? Então a pergunta é a seguinte, como ele já havia feito a da vacina, como a gente vai prevenir, cuidar melhor da saúde da gente, nesse sentido. Né? E também no sentido de comunicação entre pessoas, troca. Né? De ouvir uma pessoa falando, eu não vou vacinar o meu filho porque a vacina... Existe, a gente sabe que existe isso. Sim, sim. Né? Isso é uma coisa assustadora e absurda. Sim. Então eu acho que a gente, como seres sociais, né, vivendo em sociedade, em comunidade, a gente tem o papel fundamental de alertar essas pessoas e convencê-las de que não é isso. Né? Verdade. Que as vacinas existem para prevenir, para curar, para tu não ter aquilo. Exatamente. A pergunta era essa, doutor. Obrigado. Olha, querido, você fez uma pergunta que me remete a um momento da história do Brasil muito importante. Nos idos dos anos 1920, um médico no Rio de Janeiro desenvolveu uma vacina a partir de um vírus. Né? Ele quebrou um vírus e desenvolveu uma vacina, a vacina da febre amarela. O nome desse médico é Oswaldo Cruz. Esse médico, quando ele lançou essa vacina, ele foi considerado um maluco. Né? As pessoas se revoltaram, até existe a chamada revolta da vacina. As pessoas não queriam se vacinar. Como assim colocar um vírus no meu corpo? Eu vou ficar doente, eu vou ficar com a doença, na realidade. Né? Hoje, a vacina da febre amarela já salvou milhares de pessoas no mundo inteiro. Vacina brasileira, médico brasileiro, e salvou milhares de pessoas em todos os continentes. Né? Então, bem como o Instituto, né, doutor? Bem como em homenagem ao médico Oswaldo Cruz. Né? Hoje nós temos o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é, na verdade, uma grande produtora de vacinas, das mais diversas. Né? Estamos, inclusive, na iminência de desenvolvermos a vacina da dengue. Aqui, produto brasileiro,
né? Nós temos que nos orgulharmos disso, né? Porque também é uma doença que é muito grave, principalmente a dengue hemorrágica, que mata as pessoas, né? Então eu vejo assim, exatamente isso. Pessoas que não conhecem a ciência, que não conhecem a importância da vacina, acabam pregando de forma bastante equivocada e agressiva, errônea, né? Pregando uma coisa que, na verdade, é contra elas mesmas, né? Porque, eventualmente, ela pode ser acometida por um desses vírus, por uma dessas bactérias e sofrer de alguma doença, né? Então, esse aspecto é muito importante. É importante que a gente faça esse debate de forma pública, de forma séria, sem as crenças, né? Porque é muito tá muito na esfera do eu acredito que faz mal, né? Mas vamos ver a ciência, vamos ver aquilo que está escrito, aquilo que foi publicado, o concreto, né? A vida concreta como ela é, e não simplesmente acreditar. E a gente vai verificar que as vacinas realmente têm um efeito maravilhoso na população como um todo, na prevenção das doenças. Então é muito importante que a gente faça esse debate. Queremos também agradecer a presença dessa liderança no social, na educação, na segurança, enfim. Dr. Valmor Matei, que honra em recebê-lo. Cumprimente os pares, cumprimente o Dr. Valdir e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu Soares, mais uma vez, muito obrigado. Eu posso falar de vacina. Posso sim, tenho já, com todo respeito, amigo Tadeu, eu tenho que falar meus 68 anos hoje na presença do nosso médico, não é verdade? Dizem os antigos que eu não tenho amígdalas, que eu fiz cirurgia na época, não é? Mas muito obrigado a você, inventor da vacina, porque todo ano eu era acamado com febre alta, parava. Hoje não. Hoje eu estou com aquela gripezinha, sabe? Mas estou aqui. Mas eu me vacino. Acredite no médico, não acredite no curandeiro. Acredite nas pessoas como esse moço, eu vi agora há pouco, que ele fala com conhecimento, mas ele estudou. Estude um pouco. Estude um pouco, porque tem muito pregador por aí que estão pregando coisa que a Bíblia é antiga, não é? Ela não fala muito de saúde, ela me dá uma referência. A você, bom pastor, a você, bom pregador, tem o meu apoio. Mas estamos no momento onde o doutor Eduardo, governador do estado de Santa Catarina, médico, doutor Temporão, ex-ministro da Saúde, que tem algumas clínicas, mas um grande médico do Brasil, criou-se o Mais Médico, uma polêmica lá atrás, mas os nossos médicos brasileiros se acordaram com o Mais Médico. Que bom que os nossos conselhos regionais, nacional, se atentaram em nível nacional e valorizaram nossos médicos brasileiros. Mas também temos Valdir, Geraldo lá no IPQ, os Bittencourt, família tradicionais de médicos, volto a Eduardo e outros médicos que posso citar. Temos Geraldo, é uma organização nacional, estão se articulando em nível nacional, a classe médica, porque eu vejo muito aventureiros e já tem lá os seus representantes. Chegou a hora dos senhores médicos representar o Brasil? Olha, a sua pergunta ela é muito importante. Eu converso muito com os colegas médicos, né, a respeito de nós participarmos mais dos eventos sociais, eventos políticos, né, ocuparmos o espaço social. Né? Em geral, nós trabalhamos muito, ficamos muito nas clínicas, nos hospitais, nos ocupamos muito com o trabalho e, obviamente, temos família, temos vida social também e pouco participamos do debate. O Mais Médicos foi um exemplo de mobilização. Não é que nós somos contra um médico estrangeiro vir trabalhar no país, mas que se aplique a mesma regra de quando um médico brasileiro vai atuar lá fora. Para você atuar nos Estados Unidos, por exemplo, para você ser médico lá nos Estados Unidos, é um processo extremamente rigoroso. Ninguém consegue entrar nos Estados Unidos e ser médico sendo médico brasileiro com menos de 3 anos de muito estudo, 3 provas muito rigorosas para você ser médico lá, assim como em vários outros países. Então o que nós queríamos, o debate que nós fazemos com o governo, é que esses médicos são bem-vindos desde que sejam submetidos a critérios técnicos
E que não seja qualquer pessoa, que seja uma universidade brasileira, que sejam professores de medicina, que avaliem a capacidade desses profissionais de entrarem no país, até por uma questão da segurança da própria população, né? Infelizmente, nós tivemos um embate muito grande com o governo, né? O governo, por outros interesses que não me cabe colocar aqui, acabou atropelando toda a discussão técnica, científica que nós fazemos, né? Então, nesse momento, nós continuamos com o mesmo posicionamento, a categoria médica se posiciona de forma muito clara, que são bem-vindos todos os médicos, eu particularmente tenho amigos médicos estrangeiros, são bem-vindos, desde que passem por um crivo técnico de uma universidade brasileira que vai chancelar a atividade médica profissional desses colegas. Obrigado. Próximo a fazer a mesa redonda é o rei do social, e nesse leque da autoajuda é para aquelas pessoas que mais precisam. Tem gente que trabalha no social e são ricos. E o Mário mantém uma vida muito simples, mas a cada dia que passa ele consegue atender mais gente, mais gente. É o Grupo Santo Expedito, que é tão conhecido, valorizado e respeitado. Obrigado, Mário Benítez, pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Dr. Valdir e faça a sua pergunta. Tadeu Soares, boa tarde. Falar em Mário Benítez, eu tive um convite para receber um prêmio em São Paulo. Eu não compareci por motivo que estava Mário Benítez no certificado. Se fosse o grupo de voluntário, eu estava presente. Mas não é só eu que faço uma ação social sozinho. Eu tenho várias pessoas. E falar em curandeiro, antigamente, todos os curandeiros faziam o trabalho que podia garantir. Hoje não pode mais se contar com o curandeiro, porque existe o charlatanismo no Pai de Santo, nos pastores, nos padres. Toda a religião virou um comércio. Quem quiser discutir sobre esse assunto comigo, eu estou à disposição de qualquer um. A minha pergunta ao convidado, eu não tenho medo. A minha pergunta ao convidado não é uma pergunta, é um elogio. Eu estive com a minha esposa lá no regional internada, que ela fez uma cirurgia de Ponte Safena, e ela é funcionária terceirizada de uma empresa, não vou citar a empresa. Olha, não desejo a ninguém que fica doente, principalmente na área do coração, problema de coração. Porque a cardiologia de São José é uma das melhores do Brasil. Não é só o Mário Benítez que está falando, não. Pessoas do Sírio-Libanês já comentou isso aí, que eu vi uma entrevista. Olha, se não for no Sírio, vai para São José, no sul de Santa Catarina. Então a gente tem que elogiar o trabalho daqueles médicos, daquelas enfermeiras, da direção, principalmente, o senhor está de parabéns, que melhorou muito mais, eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda. A minha pergunta não é nenhuma pergunta, é só elogiar o Hospital Regional de todas as áreas lá do regional, seja maternidade, seja em outra espécie. A coisa mais linda que tem, você sabe, lá no 4º andar, na maternidade, centenas de crianças, aqueles bebezinhos, ó, coisa mais bonita do mundo. Da onde sai? Do regional, é bem cuidado. Então, o Hospital Regional está bem cuidado. Parabéns a Vossa Excelência, continua desse jeito. Espero que o próximo governo, se não for malfeitor, que dá mais assistência a esse povo catarinense. Boa tarde, a minha pergunta é essa aí. Boa tarde, amigo. Muito obrigado, Mário. Eu quero comentar que realmente o Instituto de Cardiologia, ele tem equipamentos e tem tecnologia de primeiro mundo, né? Nós recentemente, agora, esse ano, inauguramos mais uma hemodinâmica. O que é a hemodinâmica? A hemodinâmica é um procedimento pelo qual eu não preciso abrir o tórax do paciente para eu refazer um entupimento numa artéria.
Eu consigo entrar pela periferia sem abrir, né? E coloco uma molinha lá, é mais famoso assim, é o jeito que as pessoas falam, né? Dentro do coração, e a gente salva a vida da pessoa. A pessoa sai dali de uma forma maravilhosa. Por quê? Primeiro que não precisa abrir osso, não precisa abrir o peito, né? Segundo, imediatamente após colocar a molinha, pode ir para casa, não precisa ficar internado no hospital, né? Então, esse equipamento que custou em torno de 2 milhões de reais, né, que o Estado de Santa Catarina comprou, ele está instalado, está em pleno funcionamento, e nós aumentamos ainda mais essa capacidade operacional que a gente chama, né? Ou seja, a capacidade de atender mais gente, na realidade, né? Então, o Instituto de Cardiologia hoje, só para você ter uma ideia, ele atende em torno de 50 mil pessoas por ano. Então esse é um número. São 50 mil pessoas que são submetidas a vários outros procedimentos, inclusive a cirurgia aberta, né? Se abre, tórax, nós temos uma equipe de cirurgiões cardíacos, né? Que abre e realmente troca a válvula, coloca equipamentos para arritmia, faz cirurgia cardíaca de pontes, de safena, mamária, etc., né? Além de outros problemas cardíacos que são cirúrgicos. Então, realmente, o nosso Instituto de Cardiologia é um orgulho para Santa Catarina e também para o Brasil, né? Ter um equipamento como esse é muito importante. Queremos também agradecer a presença do nosso cantor e compositor, Rogério Blum. Obrigado pela tua vinda. Cumprimente o Dr. Valdir e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Estava com saudade. E antes de cumprimentar o Dr. Valdir, estou trazendo um abraço do Alexandre Rosa, o Vera, né? Mandou um grande abraço para vocês, inclusive estive no programa dele, Junto e Misturado, e ele era para estar aí com vocês hoje, mas acredito que não foi possível, porque já tinha um outro compromisso. Então, ele mandou esse abraço, Dr. Valdir. Obrigado. Dizer a vocês, amigos que estão nos assistindo, que o Rogério, graças a Deus, a gente está trabalhando bastante com vários projetos, não só em Santa Catarina, mas pelo Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e até outros estados. E hoje no YouTube as pessoas têm conversado muito e eu estou muito feliz porque as redes sociais têm nos ajudado muito. O senhor falou do Oswaldo Cruz lá em Manguinhos, o senhor conhece lá, né? O Instituto Oswaldo Cruz ali na Avenida Brasil. Tem uma pergunta aqui que eu acho importantíssima, como todas, a prevenção é uma coisa importante, mas eu acho que uma das grandes coisas que nós fazemos, ou deveríamos fazer, diz que muita coisa entra pela boca. Então a nossa alimentação, né, Dr. Valdir, é uma coisa importantíssima, a gente cuidar da saúde de todos os gêneros, porque as pessoas, tem muita gente se alimentando de qualquer forma, come qualquer coisa, estou na rua, e o tal dos sanduíches, essas coisas que vêm lá de fora, isso aí eu acho uma vergonha. E ninguém combate, né? Porque dá muito dinheiro, deixa para lá. Mas a pergunta é o seguinte: quais são os principais atitudes que as pessoas precisam ter para garantir uma boa saúde e qualidade de vida? Porque a qualidade de vida é um todo, né? Como o senhor falou, o senhor trabalha muito, mas tem sua vida social, sim, tem o seu lazer. E no nosso estado nós estamos com a cultura muito triste, mas a pergunta hoje é só sobre isso mesmo. Muito obrigado. Eu lembro as palavras do meu filho, na realidade, e isso é importante porque assim, ó, é dentro de casa, é com a criança que você começa a prevenção, né? Hoje é muito comum, e eu vejo isso no dia a dia, até dentro da família, as crianças escolhem as comidas, né? E são muito influenciadas pela mídia, né? E a mídia, a indústria, em geral, vende muitos alimentos processados. Um grande problema desses alimentos é a grande quantidade de sal e de açúcar, além das gorduras polissaturadas, né? Então esses três elementos são danosos ao organismo desde criança. Então é importante que as famílias coloquem na sua mesa, e aí os pais precisam ter a postura também, né? Uma boa salada,
né? Uma boa carne, um feijão, arroz. A nossa alimentação é maravilhosa em relação ao mundo, né? O feijão, o arroz, a carne e a salada é um alimento completo, você tem todos os elementos, você tem os sais minerais, as fibras, as proteínas, os carboidratos, o necessário para nós vivermos bem, né? Exato. E as frutas, né, como sobremesa ou mesmo nos intervalos. Então a comida do brasileiro ela não é ruim, a comida é essa básica mesmo, a comida do dia a dia e precisa ser cada vez mais cultivada. Felizmente nós temos essa cultura, o senhor falou de uma coisa importante, precisamos ter cultura de alimentação saudável, né? Infelizmente essa influência da mídia do fast food, né, do sanduíche pronto, da comida engordurada, do pacotinho, né, que vem aquela alimentação pronta, infelizmente isso não é saudável. Então começa pela mesa, começa pela família. Obviamente que o ser humano foi feito para se movimentar, né? Infelizmente a gente tem tido assim uma postura cada vez de menor movimento, né? É o controle remoto, é o celular, é a televisão e deixa as pessoas mais paradas, né? E as crianças estão entrando muito nessa, nós já temos uma verdadeira epidemia de crianças obesas no nosso país, né? E aí essas tecnologias estão influenciando muito. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, eu acho que é muito favorável, né, ter acesso ao conhecimento, à tecnologia, mas não podemos esquecer da atividade física. A atividade física é fundamental em todas as idades. Eu trabalhei muito também com prevenção em posto de saúde, né, e eu sempre fiz questão de reunir pessoas. Fundamentalmente os idosos, primeiro porque a gente adquire conhecimento, né? O idoso tem a experiência da vida, sempre é bom ouvir, né? Mas estimular a atividade física no idoso é fantástico. Alguns grupos de idosos que eu participei, né? Por exemplo, a questão da dança, da música, né? Isso é saúde, gente, é se movimentar, é dançar. Felizmente aqui em Florianópolis, na região, a gente tem alguns clubes, né? Especializados, muito poucos ainda, né? Eu acho que teríamos que ter mais, né? De pessoas idosas que vão lá dançar. Eu volto e meio, eu recebo pacientes que dizem, doutor, eu vou lá no Maré Alta, lá naquele tarde dançante e tal, né? Eu posso ir, porque às vezes está lá tomando antibiótico, com pneumonia e tal. Então, claro que pode, tem mais é que ir mesmo. Leva a sua garrafinha de água, né? Se sentir cansado, senta, descansa um pouquinho, mas vai fazer atividade física. Então, só para ressaltar que não tem idade para fazer atividade física, todas as idades é maravilhoso, o resultado é sempre bom. E, obviamente, viver em comunidade, viver bem. Aí vem a questão da saúde mental, né? Nos relacionarmos bem. Isso é um prazer imenso conversar com todos vocês, porque a gente se sente bem, a gente vê que são pessoas da comunidade, da sociedade, que estão aqui por um bem comum. Na realidade, o Tadeu aqui promovendo esse programa maravilhoso também. Então, isso é a gente viver bem, isso é saúde em última instância, né? E, de certa forma, a gente está cumprindo com a prevenção. Então, acho que eu respondi. Aqui está cheio de diretores, né? Diretores. Agora eu vou apresentar o presidente agora. Nós temos que ter um presidente, né? E ele comanda o sindicato das pessoas que trabalham em prédios, né? Prédios, condomínios. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu. E tem uma representação muito afinada. Eu nunca vi um presidente, como eles falam, nós vamos a campo. Eles vão lá e falam lá com o associado, lá no prédio tal, no edifício tal, no condomínio tal. Ouvir as pessoas, isso eu acho muito bacana. Por isso quero cumprimentar o Dr. Rogério Manuel Correia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento os pares, o Dr. Valdir, faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Dr. Valdir. Prazer estar à volta nessa casa, nessa casa democrática, onde tem espaço para todos. Rever alguns amigos que fazia um tempo que a gente não via, conhecer outros. Dr. Valdir, o senhor colocou aí na sua resposta, na sua grande maioria, a questão de números, de investimentos, né? E a gente vê que o atual governo, que está aí tomou de assalto aí o governo, fez a medida da PEC, aonde vai entre os setores atingidos é a saúde, né? Que os próximos 20 anos terão aí uma redução significativa de investimentos na área pública, investimento em saúde.
A gente também sabe que as doenças, elas também, como o corpo humano, como a sociedade, tudo na vida, as doenças também evoluem, né? Algumas já foram erradicadas, como o senhor já bem colocou, outras permanecem, outras virão com certeza, né? Porque o mundo muda. E no Brasil, e principalmente aqui no estado de Santa Catarina, quais são as maiores e principais doenças, né, que estão acometendo a sociedade e que são atendidas pelo Hospital Regional? Olha, assim, o principal problema hoje do Hospital Regional é o trauma. Como eu falei, que os números dos acidentes, né? A gente percebe que isso é realmente uma epidemia e é um problema que está muito além da assistência à saúde, né? A gente precisa realmente pensar na urbanização. As ruas, as avenidas, as estradas estão muito perigosas e isso tudo propicia essa verdadeira epidemia de acidentes que nós estamos vivenciando, né? E por conta disso, o custo que isso traz, né, é altíssimo, não só o custo da assistência à saúde, mas invariavelmente uma pessoa que se acidenta, ela se afasta do trabalho, ela se afasta do seu ambiente de produtividade, causando um dano muito grande. Há pesquisas que mostram que nós perdemos por ano cerca de R$1 trilhão pelo afastamento do trabalho das pessoas, no nosso país como um todo. São pesquisas do IBGE, né? Para vocês terem uma ideia da dimensão que é o acidente. Na verdade, a gente vive uma verdadeira guerra urbana, se a gente pensar bem o número de pessoas que morrem, né? Felizmente, o número de assassinatos e homicídios aqui no Sul é um pouco menor, mas se nós levarmos em consideração que os homicídios, o assassinato, a violência também estão nesse caldo de problemas de saúde, porque não deixa de ser problemas de saúde, né? Esses números podem crescer muito mais ainda, né? Agora, voltando sobre a questão do investimento, que se citou ali no início, isso é muito importante. Olha só, a saúde, a gente sabe que há pesquisas científicas, né? E nós temos avançado muito, né, em vários campos. Hoje, por exemplo, nós temos robôs que fazem cirurgia, né? É maravilhoso, porque o resultado é muito melhor do que a própria mão humana, né? E imediatamente a pessoa volta ao trabalho. Só que isso custa dinheiro, custa investimento, né? Nós temos na área de medicamentos, cada vez mais medicamentos maravilhosos. Eu cito, por exemplo, a questão da infectologia, né? Muito bem você lembrou. Há um tempo atrás, para a gente tratar a AIDS, a pessoa tomava um coquetel, o próprio nome já dizia, né? Pô, era um coquetel de remédios, era uma quantidade enorme de remédios. Hoje, com as novas tecnologias, um comprimido por dia, a gente já consegue controlar a doença e a pessoa vive super bem. A gente já vê aí pacientes com 20, 30 anos portadores de AIDS e estão vivendo super bem. O que é isso? É tecnologia, é medicamento e isso custa dinheiro. E isso o governo banca. Aliás, o Brasil é referência mundial no tratamento da AIDS e no tratamento da hepatite, porque fornece de forma gratuita e de forma universal, daí o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, de forma universal, oferece esse tratamento. Também a hepatite, também a tuberculose, né? Então, assim, nos preocupa muito essa questão do teto dos investimentos, quando a gente faz um recorte assim e diz assim, não, a gente só gasta até aqui, mas será que combinaram com as doenças que elas vão parar de existir nesse teto, né? Então eu teria muito para falar sobre isso, mas acho que a sua preocupação é a preocupação de todos nós, na realidade é uma preocupação social, que a gente discuta isso de forma muito sábia, serene, que não limitemos o gasto, e sim gastemos de forma mais racional. Agora uma pergunta dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, pessoal que estão aí nos valorizando, nos prestigiando, isso que é muito bacana, na emergência, a pergunta, né? As pessoas com mais de 65 anos têm preferência? Sim. Nós temos hoje, nas 4 portas do Hospital Regional, o que nós chamamos de classificação de risco, né? O que acontece? A pessoa chega lá, abre a sua fichinha, né? E uma enfermeira vai receber e vai verificar os sinais vitais, medir a pressão, a temperatura, a respiração e vai classificar o risco desta pessoa. As pessoas acima de 60 anos, imediatamente elas passam para uma cor verde, são 4 cores, azul,
verde, amarelo e vermelho, né? O azul é aquela pessoa que chega bem, que chega caminhando, os sinais vitais estão estáveis e que pode aguardar um pouco. O verde já tem um probleminha um pouquinho mais elaborado, tem uma febrezinha, né? Tá com a respiração um pouco dificultada e ele vai ser classificado em verde e vai ser atendido um pouquinho antes. O amarelo já entra na questão do idoso. A pessoa idosa, ela já entra como amarelo pela preferência, né? Então é chamado, é verificado os sinais vitais e imediatamente ela é atendida pela questão da idade. Porque a pessoa acima de 60 anos, invariavelmente, ela é vulnerável. Ela pode ter um problema imediato e às vezes não sente muito. Porque a pessoa acima de 60 anos, por exemplo, não tem muita dor, não tem muita febre, né? Então a patologia acima de 60 anos ela é diferenciada. Daí o nexo de realmente dar preferência ao idoso no seu atendimento. E o vermelho é risco de morte, aí esse tem que ser atendido sem fila, sem nada, ele entra diretamente para o atendimento. Eu quero cumprimentar o vereador Velha, que faz um trabalho humanitário, acima de qualquer suspeita, aqui no município de São José. Um vereador que tem um nível muito bom de socialização. Vereador Velho, um abraço. E também quero cumprimentar o Júnior. O Júnior é um policial que está sempre ali no hospital regional. Como eu vejo as pessoas falando bem do Júnior, que ele atende as pessoas, ele é assim, ele é um guardião, uma pessoa muito especial. E é claro, nós temos também que render todas as homenagens aos nossos cameramen lá no Master, por isso eu acho que eles merecem uma salva de palmas! 2 minutos. Depois que Vossa Excelência assumiu a gestão do Hospital Regional, quais as mudanças que já foram introduzidas? Olha, nos últimos 3 anos, como eu comentei, nós estipulamos uma meta. Primeiro, nenhuma pessoa no corredor. O corredor é algo assim que é desumano, principalmente quando pessoas idosas, vulneráveis estão ali. É algo assim que nos toca a todos, né? Principalmente quem tem pai, quem tem mãe, sabe que o corredor não é lugar para doente, na realidade. Dessa forma, nós estipulamos várias medidas, e você conheceu uma delas, que é o Hospital Dia, né? O Hospital Dia é um local onde a pessoa tem indicação de ficar internada, mas a gente negocia com a família leva a pessoa para casa e uma vez por dia traz ao hospital e nós fazemos a medicação, os exames, a avaliação médica, a avaliação de enfermagem e a pessoa fica internada em casa. É diferente da internação domiciliar. É uma espécie de um meio termo. E as famílias aqui da região têm aceitado muito bem, principalmente os idosos, porque dorme na sua cama, come a sua comida, usa o seu banheiro e não precisa ficar no corredor. Então essa foi uma medida objetiva, né? Eu tenho, hoje, por exemplo, eu atendi pela manhã 15 pessoas e os demais colegas que estão lá atendendo agora, estão atendendo em torno de 40 pessoas que estariam nos corredores, as famílias levam para casa e uma vez por dia traz. Então essa foi uma medida objetiva que a gente fez para reduzir. Obviamente que também a gente fala de gestão da clínica, né? Ou seja, deshospitalizar precocemente as pessoas. A pessoa estabilizou, melhorou, a gente dá alta e oferece um ambulatório como retorno. Eu teria outras coisas para falar, mas eu vejo que o tempo está escasso, né? Agradeço muito a oportunidade. Calma, ninguém encerrou o programa, encerrou o programa ainda. Ele pensa que ele é médico, não é médico, aqui não é médico. Meu Deus, eu estou esquecendo do nosso maior ídolo da poesia. Opa. Agora no show da tarde, vamos aplaudir o nosso poeta! Boa tarde a todos, é um prazer voltar aqui sempre que a gente pode, né? Nunca tive medo do peso da verdade, mas tenho medo da leveza da mentira. Se um dia eu não tiver tempo para falar, simplesmente vou escutar. No nosso mundo é tão cheio de surpresas que às vezes até a própria surpresa deixa de ser surpresa. Por quê? Com vergonha. Quando passamos pela vida, vamos deixar marcas no coração de alguém. Quem pensar que a vingança é uma forma de inteligência, se enganou muito
Um asno nunca fez vinganças. Quando queremos ser melhor que os outros, é sinal que o egoísmo bateu na porta desta pessoa. Demorei muito para entender um ser normal, mas em 1 minuto eu entendi um animal. Nunca confie cegamente no seu amigo. Um dia, esse seu amigo, quem sabe, pode ser um inimigo. E com isso, você vai correr muito perigo. Boa tarde a todos, muito obrigado. Parabéns. Agora no show da tarde, todos nós, vamos ficar de pé, por favor, todos nós, mais uma vez, então queremos cumprimentar o Hospital Regional aqui de São José. É claro, cumprimentar todos os médicos, valorosos enfermeiros, todos que trabalham em prol do hospital. É muito importante isso. E, é claro, cumprimentar o Dr. Valdir pela sua presença aqui no show da tarde. Ele vai ter 3 minutos para fazer uma avaliação das perguntas que foram realizadas. Eu peço que o Dr. Valdir chegue até o centro, por favor, ali, recebendo os aplausos. Obrigado. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente, Tadeu, essa oportunidade de vir expor um hospital que é um hospital público, né? Um hospital que é de todos nós que pagamos tributos temos direito de acessá-lo e temos direito de saber como que ele está sendo gerido, né? Quero dizer assim que me sinto muito bem aqui no meio da comunidade, né? Porque são vocês, na realidade, que podem nos dizer como que nós devemos conduzir a direção do hospital. É muito importante ouvir as críticas. Eu até ouvi poucas críticas aqui, vim preparado realmente para a gente assimilar críticas, porque é na medida das críticas que a gente cresce, né? Eu acho que não precisa ficar brabo, não precisa ficar nervoso com críticas, ao contrário, a gente tem que saber assimilar com paciência, com tranquilidade e avançar. Então eu queria agradecer muito a oportunidade do debate, cumprimentar a todos pelas perguntas, foram perguntas muito pertinentes, né? Acredito que a gente conseguiu dar conta de transparecer do que se trata o Hospital Regional hoje, do complexo hospitalar, que é muito importante para Santa Catarina. Abordamos vários temas aqui de importância social, como a prevenção das doenças, as vacinas, como funciona o sistema de saúde. Isso é muito importante, que as pessoas tenham uma noção de como funciona o sistema de saúde. E acredito que os seus telespectadores, Tadeu, né, vão ganhar muito com as informações que hoje todos nós aqui compartilhamos com todos, né? Eu acredito que pessoas como você deveriam ser mais valorizadas, ter mais espaço na mídia, na imprensa, para que cada vez mais nós tenhamos um mundo melhor, né? É isso que nós estamos construindo aqui. Então, cada um com a sua atividade, com a sua área, empresários, religiosos, né? Pessoas de movimentos sociais, o que é fundamental a gente ter esse caldo de cultura que representa a sociedade para avançarmos cada vez mais em busca de um mundo melhor e com paz. Muito obrigado. Vocês gostaram, né? Porque quando tem esse eco, porque vocês gostaram, né? Então agora ele vai receber o carinho dos nossos perguntadores, por favor. A sequência bem rapidinho. Pela mesa. Muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Deus abençoe. Amém, querido. Amém. Muito prazer. Obrigado pelas perguntas. Meu irmão, obrigado. Tudo de bom, felicidades. Saúde. Obrigado. Tudo de bom, felicidades. Meu prazer, meu querido. Prazer, tudo de bom. Meu cantor, show de bola. Muito bom, parceiro, muito bom mesmo. Obrigado, hein? Obrigado. Muito obrigado. Muito felicidade. Isso. Tudo de bom. Meu parceiro, presidente, tudo de bom. Para nós todos. Obrigado. Meu nobre. Pela oportunidade. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Tudo de bom. Felicidade. Deus abençoe. Sucesso. Felicidades. Obrigado. Meu líder. Sucesso para ti. Tudo de bom. Felicidade. Que Deus te ilumine. Amém, querido. Amém. Todos podem sentar, menos o Dr. Valdir, por favor, aqui agora fica fixo, agora não se mexa, todo mundo sentadinho. Quem quer sair na fotografia, levanta a mão. Quem quer sair na fotografia? Bom, deixa eu fazer uma mesa aqui, né? Fazer uma mesa aqui, bacana aqui, uma mesa bacana aqui. Vou botar ali o nosso pastor ali.
Pastor, vou botar ali o meu amiguinho Matei, olha para cima, não olha para baixo, ali, não olha para baixo, olha para cima ali, tá? Aqui, deixa eu ver mais que eu vou botar ali. O doutor Mauro ali, doutor Mauro, tá bom, homem grande, tem que ter um homem grande, né? Homem grande, né? Na hora da briga, chama o Mauro. Eu vou chamar aqui a doutora Lisete, Elisete fica ali no meio ali, ó. A igreja chega para cá, a igreja para cá. A doutora Ruth ali, no meio ali isso ali, tá? Agora eu vou chamar aqui, por favor, aqui o Rodrigo. Olha lá o Camargo lá, no outro lado lá o Camargo lá, Camargo. Ok, olha lá. Vamos ver aí, vamos ver. Capa do jornal, fica esperto. Deu aí? Muito bem, o Camargo pode ser o Camargo. Rodrigo pode ser Rodrigo. Doutor Mauro pode ser Doutor Mauro. Nossa igreja pode sentar aqui. Vamozinho pode sentar ali, Vamozinho. A doutora Rude pode sentar. Eu quero ver agora o capricho, né? O capricho, tá? Agora, leva essa autoridade até a sua poltrona, por favor. Direitinho. Vamos lá, vamos aplaudir. Obrigado. Bacana. Ó, nós já estamos atrasados, hein? Então agora no show da tarde, microfonezinho ali, o microfone ali para ela ali, Vamos aplaudir a Elisete! Doutor, queremos te agradecer pela visita de hoje e obrigada, gostei muito de todas as suas respostas e obrigada. Obrigado a você. Vamos aplaudir o nosso presidente, doutor Rogério! Boa tarde, doutor Valdir, boa tarde, telespectadores, companheiros da mesa redonda. Quando a gente fala de saúde, principalmente de Sistema Único de Saúde, eu sempre costumo dizer que o ser humano ele é tanto quanto ingrato, né? Porque a gente reclama muito de acesso ao SUS, mas dificilmente a gente ouve um elogio quando é atendido, né? Então eu posso dizer que o Sistema SUS, como o senhor já frisou aqui na mesa, é referência para o Brasil e para o mundo. O mundo vem pegar essa experiência aqui no Brasil e que todas as vezes que precisei de Sistema Único de Saúde SUS e usei, sempre fui bem atendido e sempre fui, usei com bastante propriedade. Então, parabenizar o seu trabalho lá no Hospital Regional e que a população possa agradecer, possa também valorizar e fazer com que os políticos e os representantes possam investir e cuidar desse patrimônio do povo brasileiro. Obrigado. O nosso convidado central, se ele tiver o prazer de retomar a sua fala, ele vai ter essa oportunidade. Por isso, vamos aplaudir a nossa líder da nossa mesa redonda, doutora Ruth de Jesus! Doutor Valdir, a gente agradece, aqui em nome do Tadeu, a sua vinda, e a gente pergunta se o senhor ficou constrangido, teve alguma dificuldade em responder alguma das perguntas que aqui foram colocadas? Não, de forma nenhuma. Me senti muito bem, Aqui estamos entre amigos, E pessoas que têm uma percepção de problemas concretos, Eu acho que isso que é o importante. A gente discutir questões pertinentes para todos os telespectadores e para todos os que vocês representam, na realidade, A gente agradece, porque foi muito importante essa sua mesa. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Tadeu. Segue o programa. E agora no show da tarde, a revolução, a maior liderança da música gospel. Vamos aplaudir ele, Aniceto!
E esse mal cada vez pior. Mas ouvi falar comigo Nazareno, Santo Nazareno. Seguinte, ó. Quando o reloginho lá dispara, e eu não posso guardar só esses méritos para mim. Está se entendendo? Eu não posso guardar só esses méritos para mim. Eu tenho que dividir essas azeitonas com todos vocês. Eu tenho que dividir essas vacinas com todos vocês. Porque a partir de hoje, cada um de nós somos um médico. Somos um médico. Entendeu? Essa que eu gostaria de dividir com todos vocês. Está se entendendo? Que eu gostaria de dividir com todos vocês. E é claro que estamos ao vivo para todo o nosso estado de Santa Catarina, e é claro, o Aniceto hoje é uma personalidade que canta e também nos encanta. E qual é a música que tu vais declamar hoje aqui no show da tarde? Tô come. Como? Tô come. Tô? Come. Ah, tô com o homem. Tô come. Ah, é? Tô come. Toque de Deus. Tocou-me. Legal. Tá tudo certinho lá? Esse microfone, eu não sei por que eles dão sempre um microfone novo para ti, eu não sei por quê. Agora devolve esse lá, devolve lá. Eu não sei por quê. Quando for lá no hospital regional, eles vão dar o melhor médico para ti também, né? O melhor médico para ti, né? Ok? Tá tudo certinho? Tudo certo. Não? Eles estão lá preparando lá. Sabe que semana que vem a imagem da Prime TV vai ser mudada. Vem aí um novo sistema, a visibilidade vai ser assim, vai estar trincando, acima da média, e o áudio é muito importante, né? O áudio, o que é o áudio? É quando eu estou falando, tu estavas lá no Camarim 2 lá? Estava. Tomasse lá um suquinho de maracujá lá? Sim, ou tomasse água pura lá? Não, cafezinho. Cafezinho? Com leite? Com leite. Tá aprendendo a mentir, hein? Tá aprendendo a mentir, né? Tá aprendendo a mentir. É que o pessoal trata bem. Agora é o seguinte, ó, esse teu perfume não tá bom. Esse teu perfume não tá bom, não. Ó, aqui, ó, esse aqui é o perfume pra ti que tu vais usar agora, tá? Aqui, ó, esse perfume aqui é de qualidade, né? O perfume é aquele lá do o Jequiti, é isso? Lá do Silvio Santos? Esse aqui é melhor. Tá ok? Ok? Ó, esse aqui é pra ti aqui, ó. Esse aqui é pra ti, tá? Esse aqui é pra ti, tá? Porque esse perfume é de alto nível, né? Pode botar escudo. Pode botar escudo mesmo. Essa aí? Deu, então solta aí. Põe no início. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O meu fogo é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas,
nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na forma aquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para que nele crê. Oh! Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na forma aquele que tudo criou. Vamos aplaudir o Aniceto no show da tarde. Obrigado pela tua vinda. Foi um prazer em recebê-lo. Você já conhecia o Dr. Valdir? Não. Então vai lá e cumprimenta lá então. Vamos aplaudir, gente, vamos aplaudir. Muito bem. Muito Parabéns. bem. Muito bem. Só quero dizer que a minha esposa, ela trabalhou no hospital regional. Trabalhou, é. Está aposentada. Tá bom, é. Eu fiquei feliz de ver. Tá bom. Tá recebendo em dia lá? Tudo certinho. O telefone para show? É 3247-3020. 3247? 3020. Obrigado, obrigado. Vamos aplaudir o Aniceto. Temos aí os 10 mandamentos. Então solta os 10 mandamentos para nós aí. Obrigado, obrigado a todos por mais essa oportunidade. Obrigado a todos por mais uma realização de uma mesa redonda. E como já é de costume, todos os nossos trabalhos, a gente sempre leva uma voz, uma palavra de paz, de carinho, de compreensão, de sabedoria, para que nós possamos nos tornarmos melhor ainda. Logo mais na Rádio Mais Alegria, o programa Tadeu Soares é um show às 18 horas. E é claro, uma ótima tarde, um ótimo final de semana e uma mensagem bacana para você. Vamos aplaudir o Mauro! Aos ouvintes, aos telespectadores, aos pares, ao doutor, a mensagem que eu tenho hoje para deixar para os nossos corações é o que o nosso Deus Todo-Poderoso deixou o grande primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E cada um de nós temos uma forma de apresentar esse amor ao próximo. Independente da nossa função, da nossa profissão, mas você entender o ser humano, você cuidar do ser humano, você avaliar o próximo, você saber que somos todos iguais, isso remete que existe Deus na nossa vida, que existe a credibilidade no próximo. Nós sabemos que tudo é possível quando eu olho para o Senhor e sei que é um ser humano que tem emoção, que tem sentimentos, que tem limitações, mas que está fazendo o seu melhor em prol do próximo. Eu sei quando olho para o Rodrigo, olho para cada um de vocês, que existe a presença de Deus mostrando que eu dependo de vocês, nós somos todos uma só carne, uma só família, uma só comunidade. Quão difícil é hoje, falar um pouquinho sobre o amor, porque tem pessoas que voltam o amor para o que é material, outras pessoas voltam o amor para aquilo que aliviam e alimentam suas frustrações, um falso amor, um falso sentimento. Mas o quão importante é o toque, quão importante é o tato, quão importante é o abraço. Um abraço cura, uma palavra, ela dá vida.
Eu acho importante que o amor, quando ele é cultivado, a falácia do seu filho, uma boa alimentação e principalmente a família, é fundamental. Então a família não é somente a questão genética. Nós somos uma família, nós temos negros, brancos, nós temos gordos, magros, nós temos, independente de crença, fé e religião, somos uma família. E família, o próprio Salomão, ele disse assim que os nossos grandes desafios estão com aqueles que estão à mesa ao nosso redor, a família. E hoje esse programa, a mesa redonda, daqui a pouco cada um vai para o seu trabalho, vai para a sua casa, vai estar na mesa com os seus familiares, e ali você vai ter conflitos, você vai ter alegria, mas vai estar ali aquele que acredita naquilo que você está passando. O amor, a esperança, aquele que você está passando segurança. Que essa mensagem hoje, sexta-feira, final de semana, nós possamos trazer para dentro de nós que não me cabe julgar ao outro, a não ser julgar as minhas atitudes, o que é o amor que eu tenho pela sua vida, por cada um de vocês. Que amor é esse que eu posso apregoar se eu nunca senti, se eu nunca vivi? É eu saber respeitar o próximo, é eu saber respeitar a mim, é eu saber respeitar todas as oportunidades, todas as ferramentas que estão à nossa frente, no nosso cotidiano. Então que com essa mensagem, todos em casa, que todos aqui estão, o doutor especificamente, possa trazer para dentro de si a satisfação da escolha que fizemos. Escolhemos uma função, uma profissão, escolhemos renunciar a nós mesmos em prol do outro, porque não é fácil isso, não é, doutor? É acordar de madrugada, é você entender as dores da alma daquele que te procura, alegando que são dores na carne, não é, Rodrigo? E nós fizemos essa renúncia, fizemos essa escolha. Isso demonstra o amor de Deus por mim, demonstra o amor de Deus na vida de cada um de vocês, de quem está em casa, de todos que aqui estão. Agradeço a rica oportunidade de conhecer cada um de vocês, a convivência, e aprender que, amando um aos outros, eu consigo ser feliz, eu consigo dar um sentido ao termo felicidade, e eu consigo expandir isso dentro de mim. Então a todos, os meus sinceros e cordiais agradecimentos por entrar na minha vida, experiências. Que coisa gostosa isso que eu estou sentindo. A experiência de ter contato com pessoas de conhecimento, pessoas simples, humildes, que não refletiram na sua importância na vida secular, mas que renunciaram para estar aqui, para eu conviver com diferentes expectativas, diferentes crenças, mas com um objetivo: demonstrar o amor ao próximo. Eu agradeço a todos, agradeço ao Deus Todo-Poderoso, agradeço na vida de cada um de vocês, ao doutor. Que Deus nos abençoe, que abençoe essa nação, que abençoe esse país e que façamos as nossas escolhas baseados na nossa razão, na nossa consciência e acreditando ainda mais uns nos outros. Que Deus abençoe a todos, um excelente final de semana, em nome de Jesus. Muito obrigado. Poderia tirar uma fotinha contigo aqui? Claro. Focado nas necessidades do idoso, associado ao SS Móveis sob medida. Pelo site www. Economiza. CM Engenharia e celulares. Trabalhamos com todas as linhas de película de R$ 69,00. Carreteiro e churrasco. Bom de bem cuidar. Temos um espaço focado nas necessidades do SS Móveis sob medida. 99147-3378.
e celulares. Em películas automotivas e redes em todo o estado de Santa Catarina. Promoção especializado em gastronomia regional ou através do e-mail chefdedev Idoso associado ao conosco. 3378 98461 09. Economiza. Infinity Filmes, especializados. Atuamos em todo o estado. Especializado em gastronomia regional 7 2505.